Oi, povo! E aí? Vamos falar um pouquinho sobre Idade Média. A gente já começou a falar desse conteúdo em sala de aula, né? Já discutimos alguns pontos, inclusive. Já copiei alguns tópicos para vocês, né, no caderno. Porém, agora, o que a gente precisa entender é como é que essa estrutura, certo? Era organizada. O que era, de fato, a Idade Média, ou período medieval, ou Idade das Trevas, como a gente já falou em sala de aula, que também pode ser denominado esse período, certo? E agora a gente vai tentar pontuar algumas coisas. A Idade Média é um período da história super extenso. Falei sobre isso com vocês, né? A Idade Média, ela vai do século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, até o século XV, com dois acontecimentos. Primeiro, a invasão de Bizâncio, né, ou Constantinopla, que foi o Império Romano do Oriente, vai ser invadido pelos turcos otomanos. E também no século XV vão começar as grandes navegações. Então, do século V, que cai o Império Romano do Ocidente, ao século XV, são 1000 anos de história. E são esses 1000 anos que a gente vai ter que estudar. Claro que não nessa aula, né? Mas no decorrer dos nossos encontros, agora de forma virtual, mas não menos agradável, né? E estaremos juntos da mesma forma. Eu vou estar sempre explicando a vocês. Se não está tirando dúvida comigo no que for preciso, tá? Pode reativar no WhatsApp, pode falar comigo por e-mail, nas redes sociais. Eu vou estar disponível para tirar dúvida de vocês, tá certo? Vamos lá, começar então. Falamos sobre a periodização, né, da Idade Média, do século V ao século XV, e agora vamos trabalhar com o sistema de produção do período medieval. Então, a Idade Média foi o período, certo? O sistema de produção era o feudalismo. O poder político era descentralizado. O que significa isso? Não tinha um centro. Tipo assim, não tinha um rei, um governante, né? Uma figura que governasse tudo sozinho. Isso não acontece porque o poder, ele estava baseado em cada região, em cada feudo. Eu chego aí já já. Então, esse poder político descentralizado, né? E o sistema de produção era o feudal, ou melhor dizendo, o feudalismo. Agora, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que é feudo. Como é que eu vou falar sobre sistema feudal, feudalismo, se eu nem sei o que é feudo? Vocês sabem, porque eu já expliquei, mas a gente vai revisar. O feudo é aquela grande propriedade, não é isso? Rural, autossuficiente, ou seja, eu tenho aquela grande propriedade que ela tem que produzir tudo o que ela precisa, isso é autossuficiente, ela produz tudo o que ela precisa, e a relação existente dentro do feudo era entre o senhor e os seus servos. Servo não é escravo, tá? O escravo, ele pertence a alguém, como era em Roma, em outros momentos da história antiga, e também que aconteceu aqui no Brasil, com a escravidão africana, isso a gente já sabe. O servo, ele está muito mais preso à terra do que ao senhor. Como o nome já diz, o servo, ele serve. Ele não tem terra, logo ele habita o feudo do senhor feudal. Em troca, ele recebe moradia, né? Um local para ele plantar e produzir seu próprio alimento, tem mais essa. E por último, proteção, porque como eles viveriam se eles ficassem largados, né, numa região rural da antiga Europa Ocidental, onde praticamente nesse momento as cidades deixaram de existir, perderam a sua estrutura e perderam também a sua eficiência, tá? Então, continuando, falamos sobre o modo de produção que era feudal, falamos a relação social dentro do feudo, falamos também que ele era autossuficiente,
Tem mais uma coisa dentro do feudo. Os servos pagavam muitos impostos, tá? A talha, a corveia, as banalidades. Tem tudo isso no slide que eu enviei para vocês, certo? Como também tem no nosso livro, tá? Então, você tinha aí dias que o servo tinha que trabalhar gratuitamente nas terras do Senhor. Parte da produção do servo na terra que ele plantava para comer, ele tinha que dar ao Senhor, né? Então, a corveia. Então, assim, você vai ter uma série de impostos para pessoas que já tinham uma vida tão difícil, certo? Que eram os servos. Então, além disso, o que a gente vai ter? O que a gente vai ter que entender? Antigamente, no antigo Império Romano, né? E na história antiga como um todo, a maior riqueza era o dinheiro, né? Moedas de ouro, de prata, pedras preciosas. Isso era riqueza. Continuou sendo, tá? No resto do mundo. Mas na Europa Ocidental, onde o período medieval, a Idade Média, aconteceu, deixou de ser. Agora, a maior riqueza é a terra. Por isso que ter um feudo, por isso que ser um senhor feudal era tão importante, né? E dava a esse senhor tanto poder, certo? O que a gente vai ter também aí? A gente vai ter que entender que a Idade Média, ela não é como é que a gente pode dizer? Ela vai ter uma linha do tempo, mas essa linha do tempo, ela não acontece de forma linear o tempo todo, não. Ela vai ter um momento em que ela vai ter uma curvatura, tá? Ela vai ter uma flexibilização e ela vai ter altos e baixos. Essa divisão se divide entre alta Idade Média e baixa Idade Média. Na alta Idade Média, tudo que eu expliquei a vocês aqui de característica vai estar bombando. Na baixa Idade Média é justamente o começo do fim do período medieval. Esse comecinho inicia-se no século XI. Então, do século V ao século XI é alta Idade Média. No século XI, quando as cidades vão voltar a existir por causa do comércio, ou seja, renasce primeiro o comércio. Falamos sobre isso. Para depois renascer as cidades. Então, ali, nesse renascimento do comércio das cidades, começa a fragilizar a estrutura que nós acabamos de conhecer como feudalismo, tá? Continuando, o que é que vai ser bem importante nesse período também? Os bárbaros. Porque a Idade Média, com essa estrutura, nem teria começado se no século V os bárbaros não tivessem invadido e derrubado o Império Romano do Ocidente. Mas quem eram os bárbaros? Vamos lá, aprendemos isso no 6º ano. Para os gregos, volta aí na memória, para os gregos, os bárbaros não passavam de estrangeiros. Ou seja, todos aqueles que não falassem grego, eram bárbaros. Não foi diferente no Império Romano. Porém, o Império Romano foi grande demais, né? Como eu sempre brinco com vocês na sala, giganorme. Todo mundo que estava fora desse império tão extenso era estrangeiro, logo bárbaro, porque não falava o latim, que era a língua oficial do Império Romano Ocidental, certo? Então, já sabemos quem eram os bárbaros. Dos povos bárbaros, que não foram poucos, foram vários, especificamente é que a gente vai se dedicar mais para os nossos estudos, que eram os germanos. Não é um povo, gente. Os germanos é um grupo de povos, certo? Que tem uma mesma origem e línguas aparentadas, parecidas. Nos germanos você vai ter os visigodos, ostrogodos, você vai ter, que mais? Os francos. É nos francos que a gente vai se dedicar e se entregar bastante, certo? Então, o que a gente tem agora?
buscar uma característica muito importante para o feudalismo. Mas a característica da relação no feudalismo, ela não é originária, certo? De uma coisa só. Ela é a fusão de duas características: do colonato romano e do comitatus bárbaro. Então, é aí que a gente precisa discutir agora, que eu vou explicar para vocês agora, tá? O que é o colonato? O colonato em Roma era o seguinte: o senhor tinha a terra, nessa terra habitava um colono, vê só, habitava um colono, esse colono trabalhava plantando e colhendo nas terras do senhor, em troca de alimentação e muitas vezes proteção e moradia. Fim. Acabei de explicar isso dos servos feudais. Olha de onde veio. Agora o comitatus. Atenção ao comitatus. O comitatus não é romano, é germânico. E o que era o comitatus? O comitatus era um hábito, um costume que os bárbaros tinham de fazer um laço de fidelidade. Como isso acontecia? Esse laço era chamado de suzerania e vassalagem. Ou seja, eu vou ter o suzerano e o vassalo. Quem é o suzerano? O suzerano é aquele que doa a terra, poderia ser raramente sementes, instrumentos, principalmente terra. E quem é o vassalo? O vassalo é aquele que recebe. Então, suzerano é o que doa, vassalo o que recebe. Porém, nesse momento de doação e recebimento, existe um ritual. E nesse ritual, o vassalo, ele declara lealdade, fidelidade ao seu suzerano para sempre. Isso era tão importante que se o suzerano se envolvesse numa guerra, o vassalo, tinha que juntar todos os seus homens, seus servos e entrar nessa guerra também em prol das terras do seu suzerano. Porque ele não devia lealdade? Ele não fez o juramento? Ele não participou do ritual? Tem esse ritual para vocês numa imagem, no slide que eu enviei. Então, agora estão entendendo. Suzerania e vassalagem. O suzerano, ele só pode ter um vassalo? Claro que não. A gente viu isso em sala. O suzerano, ele pode ter vários vassalos. Quanto mais vassalos ele tem, mais forte ele fica. Porque cada vassalo tem um feudo, que tem seus servos dentro, e que quando o suzerano se envolver numa guerra, ele vai recrutar todos os seus vassalos e todos os servos dos seus vassalos. Olha que exército que ele vai ter. Então, esse laço de suzerania e vassalagem, que vem do comitatus, que era uma origem cultural bárbara, vai se juntar e assim forma a estrutura e a característica principal do feudalismo. Colonato romano com o comitatus germânico. Isso vai se juntar e agora tudo vai representar o feudalismo da Idade Média, certo? Na próxima aula a gente continua para poder dar andamento a tudo que a gente tem que falar ainda sobre o nosso conteúdo. Mas por hora a gente fica por aqui e daqui a pouco a gente se encontra de novo. Beijo e eu tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau!